Boa noite a todos. Peço ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores presentes. Vereador Hélio José Janone. Presente. Vereador Bruno Magalhães. Presente. Vereador Rodrigo Marconcin. Presente. Vereadora Márcia de Souza. Presente. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Presente. Vereador Edson Dulce Ferreira. Presente. Vereador Vanildo Felipe Sotero. Presente. Vereador Edmar Gomes Filho. Vereadora Angélica Ochaneschi. Presente. Vereador Rafael Haddad presente, senhora presidente. A quórum, senhor A secretário. quórum. Havendo quórum, em nome de Deus, declaro aberta a 23ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, realizada em 5 de julho de 2016. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das atas número 35 e 36 de 2016. Senhor presidente, peço dispensa da ata. Vereador Rodrigo Marconcin pede dispensa da leitura da ata. Em discussão, pedido de dispensa. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Há expediente, senhor secretário? A expediente, senhora presidente. Ofício 107 de 2016 da Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio, da Secretaria Municipal de Educação, referente ao pedido de informação 209 de 2016 sobre o ônibus do Pedregulho, formulado pelo vereador Rafael Haddad. Em resposta ao protocolo número 206, de 16 de 5 de 2016, da Câmara de Vereadores, informamos que o número de ônibus escolares que fazem a linha do bairro Pedregulho são 3. A linha Pedregulho, Distrito de Congonhas, período matutino, transporta 27 alunos, passando pelas fazendas Santa Inês, Santa Lúcia, Ricafé, Parque Industrial, bairro Macuco, com destino ao Distrito de Congonhas. Empresa responsável é a Cristo Rei. Linha bairro Pedregulho, Cornélio Procópio, período matutino, transporta 22 alunos, passando por Chácara do Sossego, BR-369, Pedreira Municipal, Casa da Criança, com destino a Cornélio Procópio. Empresa responsável, a Cristo Rei. A linha Cornélio, Pedregulho, Congonhas, Cornélio, no período noturno, transporta 20 alunos, sai de Cornélio, devolvendo alunos às 17 horas para o bairro Pedregulho, passa pelo Distrito de Congonhas, volta para o Cornélio com aluno da noite. Ônibus da frota municipal. Resposta aos pedidos de informação 227 e 265 de 2016 sobre lotes urbanizados dos vereadores Edson Dulce e Luiz Carlos Amâncio. Resposta ao requerimento 234 de 2016 de combate à dengue. Resposta ao requerimento 248 de 2016 sobre obras no estádio do Luiz Carlos Amâncio. E resposta ao pedido de informações 266 de 2016 sobre o PROCON do vereador Luiz Carlos Amâncio. Todos os pedidos de informação estão disponíveis para os nossos vereadores. Caso algum vereador faça a questão que seja lida a resposta, manifeste-se durante a sessão agora para que a gente possa ler. Eu gostaria de pedir ao presidente, antes de nós darmos continuidade ao nosso trabalho, um minuto de silêncio, que me deixou essa semana também, o professor Trajano, pai, né, do Luiz Paulo, ali da Papaulo Lanches. Então, gostaria que nós, vereadores, os demais presentes aqui, o pessoal que nos ouve através da Rádio Cornélio, um minuto de silêncio, em homenagem ao pai do Papaulo. Um minuto de silêncio.
Há uso da tribuna, senhor vereador? Não há uso da tribuna, senhora presidente. Senhora presidente, requerimento. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, os vereadores que abaixo assinam Edmar Gomes Filho, Vanildo Felipe Sotero e Edson Dus Ferreira requerem que a mesa diretora destine espaço de tempo suficiente para que a comissão processante 001 de 2015, referente ao procedimento de compra direta número 12 de 2015, faça a apresentação e entrega do relatório final. Edmar Gomes Filho, vereador presidente e presidente da comissão. Vanildo Felipe Sotero, vereador e relator da comissão. E Edson Dus Ferreira, vereador e membro da comissão, que estas subscrevem no uso das suas atribuições em consonância com o artigo 111 do Regimento Interno, requerem que se destine espaço na sessão ordinária da Câmara de Vereadores para apresentação e entrega do relatório final para as conclusões da comissão processante referente ao procedimento da compra direta número 12 de 2015. Cornélio Procópio, 4 de julho de 2016. Vereadores Edmar Gomes Filho, presidente, Vanildo Felipe Sotero, relator, e Edson Dus Ferreira, membro. Pois não, senhor vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos prestigia nessa noite, população que nos ouve através da Rádio Cornélio, muito boa noite. Senhor presidente, agradecer Vossa Excelência por ter acatado o nosso requerimento, porque quero aqui agradecer aos membros da comissão processante, vereador Edson Dus como membro, vereador Vanildo Felipe Sotero como relator, e eu que estive como presidente desta comissão. Agradecer a todos os funcionários desta casa que não mediram esforços, ao Roberto, a Carol, a Patrícia, ao Trombini, a Lidiane, a todos que nos ajudaram nessa difícil missão que nós tivemos. Quero aqui parabenizar, Luiz Carlos, você, vereador Rodrigo Marconsim, vereador Bruno, Luiz Carlos como relator da comissão especial, vereador Rodrigo como presidente, vereador Bruno Magalhães, que o ano passado, quando foi veiculado uma denúncia num blog local, essa denúncia chegou a esta casa, imediatamente foi aberta uma comissão investigativa e vocês fizeram um grande trabalho naquela época, um trabalho imparcial, um trabalho exaustivo que todos nós acompanhamos, onde vocês chegaram a uma conclusão final, que fosse a votação para que continuasse o procedimento. A partir daquele momento, foi aberta uma comissão processante e o tempo foi passando, e aonde hoje, senhora presidente, nós chegamos às conclusões finais dessa comissão processante. Deixar bem claro a todos aqui que foi uma comissão com imparcialidade, com transparência, onde todos nós demos todo o direito à ampla defesa do Executivo Municipal, ouvimos todas as testemunhas, cruzamos as informações já que tínhamos da comissão investigativa, e eu passo a ler agora, senhora presidente, a conclusão final e a decisão tomada por essa comissão processante. A conclusão: a defesa do senhor Frederico Carlos de Carvalho Alves, prefeito municipal, não só em suas alegações finais, como nas anteriores, em nenhum momento logrou êxito em refutar as alegações das testemunhas ou inconsistências encontradas na comissão e apenso ao processo. 2. A responsabilidade pelo ato ilícito praticado está amplamente demonstrada, não somente neste relatório que os membros da comissão processante concluem hoje, através do relator Vanildo Felipe Sotero, como também no relatório final da Comissão Especial de Investigação, que foi a peça principal da denúncia. 3. Esta comissão processante, não só na apresentação do presente relatório, como ao longo de todo o seu processo, esgotou exaustivamente todos os argumentos apresentados pela defesa. 4. Em nenhum momento ofertou pré-julgamento das condutas do réu, conduzindo os trabalhos com isenção, transparência e, sobretudo, procurando elucidar todos os pontos constantes da denúncia. 5. À luz das provas materiais presentes no processo e da oitiva de todas as testemunhas arroladas pela defesa do senhor Frederico Carvalho Alves, decide a comissão. 1.
A responsabilidade objetiva do réu está amplamente demonstrada no processo quando homologou e autorizou o pagamento integral das caixas de isopor, que mesmo após a imprensa ter divulgado durante todo o dia a fraude, colocou sua senha pessoal autorizando o crédito espúrio para as empresas ali presentes. 2. É do chefe do Executivo a responsabilidade pelos atos praticados pelos seus subordinados, principalmente quando concorre pessoalmente como agente causador do dano. 3. O ato causado pelo ilícito rompeu o equilíbrio jurídico e econômico que deve balizar as ações do Poder Executivo Municipal. Há uma necessidade fundamental de se restabelecer os preceitos que regem a administração pública. 4. Ao mandar pagar uma compra que sabia ser ilegítima, apontando sua senha pessoal, feriu prontamente o dispositivo no artigo 4, inciso 7 do Decreto-Lei 201/67. 5. Tendo sido demonstrado o complexo no domínio do fato, homologou e ratificou a aquisição das supostas caixas de isopor, ferindo o disposto no artigo 4, inciso 7 do Decreto-Lei 201/67. 6. A delegação de um ato administrativo não isenta o Executivo Municipal, senhor Prefeito Municipal, de sua responsabilidade direta ao dano causado à administração pública, pois fora demonstrado o conhecimento de toda a situação e sua atuação específica como autor dessa finalidade contrária à lei. 7. A responsabilidade do senhor Prefeito Municipal, tendo em vista as provas incisivas do envolvimento pessoal na compra de 50 caixas de isopor, pagas com sua senha pessoal, havendo depoimentos do conhecimento e envolvimento com fatos delituosos. 8. Comprovou-se também a demissão e transferência sumária, sem o devido processo administrativo, negando aos servidores que denunciaram a fraude a ampla defesa ao contraditório. 9. Esta comissão se manifesta pelo enquadramento dos seus atos nos ditames do Decreto-Lei 201/67, especialmente aos incisos 7, 8º e 10º do artigo 4º, que reproduzimos na íntegra abaixo. Artigo 4º. São infrações políticas administrativas dos prefeitos municipais, sujeitos aos julgamentos pela Câmara dos Vereadores e sancionados com a cassação do mandato. Parágrafo 7º. Praticar contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir na sua prática. 8. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeito à administração da Prefeitura. 10º. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Finalmente, deliberamos ainda pela total procedência da denúncia, exaustivamente analisada por esta comissão. Por fim, senhora presidente, e ao entendimento ao princípio da ampla defesa e do contraditório, e em consonância com o artigo 5º, inciso 5 da Decreto-Lei 201/67, solicitamos, informalmente, através deste ato, que seja convocada a sessão de julgamento do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Frederico Carlos de Carvalho Alves, pelas infrações previstas nos incisos 7, 8 e 10 do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67, impreterivelmente até o dia 30 de julho de 2016. Cornélio Procópio, 4 de julho de 2016. Vanildo Felipe Sotero, relator, e acompanhando o relatório, vereador Edmar Gomes Filho, presidente, e vereador Edson Dulce Ferreira, membro. Gostaria de convidar o vereador relator e parabenizá-lo pelo brilhante trabalho, e o relator e o vereador membro, o vereador Edson Dulce, para que a gente possa entregar a conclusão final da comissão processante. Senhora presidente, passamos então aos horários das lideranças. Líder do PSC, líder do PSDB, vereador Luiz Carlos Amâncio. Senhora presidente, senhores vereadores, população presente, ouvintes da Rádio Cornélio,
pessoal da TV que faz a transmissão via internet. Vereador Rafael Haddad, o horário da liderança para falar do partido. Vou começar a falar que o PSDB de Cornélio é contra invasões de áreas dentro da cidade. Essa é a posição do partido, vereador Fernando. Não foge ao tema, porque nós tivemos, vereador Hélio, essa questão de invasões de área em Cornélio viraram rotina. E a ação para impedir essas invasões praticamente não ocorre. E tivemos durante a semana o desprazer de termos a denúncia de que invadiram uma rua. Essa rua liga a PR-160 nas imediações da aviação Procopense com o Jardim Primavera. Era uma rua que a população esperava asfalto há décadas, e ao invés de asfalto nós tivemos uma invasão. O cidadão foi lá, botou os palanques de concreto na frente, botou tela, botou os palanques de concreto no meio da rua, botou tela, e o terreno é dele. E esse mesmo cidadão seria especialista em invadir áreas em Cornélio e vender, constrói e vende, então acabou, invasões em Cornélio acabaram virando meio de vida. Então o PSDB de Cornélio é contra esse tipo de situação. Nós já denunciamos isso nas redes sociais, várias invasões, na beira da PR-160, imediações do Jardim Primavera, entre Primavera e Nova Esperança, é um paraíso de invasões. As pessoas simplesmente invadem terrenos na cidade como se fosse terra de ninguém. E aí é um problema sério nessa questão de invasões, porque a responsabilidade pelo zelo do patrimônio público é do administrador municipal. E a Câmara de Vereadores cabe fiscalizar os atos do Executivo. E as invasões em Cornélio estão ocorrendo e não há ação efetiva com relação à retomada dessas áreas. Agora, se começarem a invadir ruas, aí é o fim do mundo. Porque a hora que começarem a invadir ruas sem asfalto, pelo fato de não terem asfalto, aí vira cidade de ninguém, de verdade, vereador Fernando. O vereador Edson trouxe a notícia do falecimento do professor Luiz Trajano. Eu sou funcionário do CREA Paraná há 33 anos. O CREA Paraná tem de registros em torno de 160 mil profissionais no Paraná. Isso desde a fundação do CREA na década de 30. E o professor Luiz Trajano, a carteira dele era 408. É um dos profissionais mais antigos do estado do Paraná. É o engenheiro mais antigo de Cornélio Procópio, responsável pelos projetos da maioria das construções do início da cidade. Foi engenheiro da Prefeitura de Cornélio, então muitas das obras públicas têm o dedo e o trabalho e a capacidade do professor Trajano. Foi professor universitário também por muito tempo, por muitos anos, professor da UEMP. E aí eu gostaria de chamar a vereadora Márcia também, pelo fato de fazer parte do Executivo Municipal. Nós vamos analisar, vereadora Márcia, se quiser fazer conjuntamente, a possibilidade na próxima sessão a gente apresentar. Eu não gosto muito dessa questão de projetos para denominar ruas de Cornélio, com o nome de personalidades, mas se tem uma pessoa que realmente merece, por tudo que fez pela cidade, é o professor Trajano. Então, na próxima semana, nós vamos elaborar alguma coisa para apresentar com relação ao professor. Até para justificar, o nosso colega vereador Fernando fez uma lei, só vai ser possível daqui 6 meses, vereador, porque a lei criou uma limitação. Não tem problema, a gente mas deixa, a gente deixa registrado direitinho. Como isso não tem finalidade política, eleitoral, né? Política, é justiça mesmo com relação ao nome do professor. Para nós não tem problema nenhum que a lei seja apresentada depois desse prazo aí de aprovação, para que ele seja realmente homenageado. E já vou deixar até uma dica com relação ao local. Cornélio tem no centro da cidade uma rua central, vereador Hélio, essa rua da estação ferroviária, paralela a Marechal Deodoro. O nome dessa rua é Rua da Estação. Quer dizer, não tem nada que justifique nós termos uma rua central dessa com o nome de Rua da Estação. Então, caberia com perfeição uma denominação, uma mudança de denominação, homenageando pessoa tão importante na cidade. E abordo aqui, senhora presidente e vereador Fernando Vanuc Pepes, a partir do momento que a habitação é tão importante na cidade, eu vou abordar aqui um tema importante com relação à resposta a um pedido de informação que esse vereador fez, vereador Bruno.
por conta dos lotes urbanizados. Tivemos muitas polêmicas com relação a esses lotes, então perguntamos para a Prefeitura, vereador Bruno, perguntamos para a Prefeitura se esse loteamento está legalizado, se não está legalizado, e a resposta que a Prefeitura manda, vereadora Angélica, é que eles não deram andamento ao procedimento porque não tem acesso ao loteamento. Como não abriram a rua de acesso, eles não deram andamento ao loteamento, mas uma das perguntas que nós fizemos aqui é se havia algum impedimento legal, ou alguma ação judicial, algum questionamento judicial por parte da administração com relação aos lotes urbanizados, e a resposta oficial do município é que não há questionamento, não há procedimento judicial com relação a esses lotes. Então, o que nós temos que fazer, e até para tranquilizar aquelas famílias que foram indicadas como beneficiárias desses lotes, é aguardar a futura administração, porque dentro dessa administração, infelizmente, nós não teremos mais nenhum tipo de procedimento. Líder do PSB. Líder do PV. Líder do PMDB. Vereador Fernando Peps. Vamos lá. Ouvintes da Rádio Cornélio, senhoras e senhores, presidente da Câmara nesse momento, vereador Haddad. Hoje finda-se um processo que ocorreu desde o mês de novembro do ano passado, que trata-se de um trabalho do qual é fundamental a nossa Câmara de Vereadores na fiscalização dos atos do Executivo. Me lembro muito bem, num dia em que o vereador Amâncio e a vereadora Angélica trazia essa discussão à imprensa de Cornélio Procópio. Realizada uma comissão especial de inquérito nesse sentido, naquele período, da qual, além dos nomes citados, eu e a vereadora Angélica fomos suplentes daquela comissão, e assim se deu o início e a conclusão desta comissão. A instalação da comissão especial de inquérito, ela antecede uma fala do senhor prefeito aqui nesta Casa de Lei, que tantas quantas comissões fosse criado, judicialmente ele iria tomar as ações nesse sentido. E hoje, talvez não com a relevância que poderia estar acontecendo, mas sim com a relevância que deve, nesse momento, a esse processo, finalizado, dentro do prazo, pelo relator, vereador Vanildo Sotero, pelo membro da comissão, vereador Edson Dulce, e pelo vereador Edmar Gomes, presidente da comissão, dá-se conhecimento ao final da comissão processante apresentada nessa casa. Com isso, senhoras e senhores, nós concluímos um trabalho e levamos ao conhecimento da população que acompanha como é difícil você fazer um procedimento desta natureza. Não basta apenas querer fazer, não basta apenas você fazer qualquer tipo de pronunciamento nesse sentido, mas ele tem que ser calçado dentro daquilo que se refere ao Poder Legislativo. E o Poder Legislativo tem como base o Decreto-Lei 201/67 da época ainda do general Castelo Branco, quando presidente deste país. Faz muitos anos. Não tinha nem nascido. Não, já tinha nascido já. Já tinha nascido nesse período. Mas o que eu quero colocar aos senhores, que mesmo com toda a intervenção do Poder Executivo Municipal, no sentido de criar problemas ao Legislativo, o Legislativo soube, então, superar todas essas situações e chegar a um resultado final
nesse processo, senhoras e senhores. E agora, levado hoje ao conhecimento da mesa e da presidente dessa casa, o que eu quero dizer, senhora presidente, é que devemos, o mais breve possível, marcar esse processo de julgamento, conforme foi relatado pelo nobre relator, vereador Varildo Sotero, nesse relatório aqui apresentado e votado pelos dois membros que fazem parte da comissão. Senhores, ao longo desses anos, alguns vereadores já passaram por mais de um mandato como esse vereador neste momento. E hoje vimos, talvez, no período contemporâneo, um primeiro momento em que o Poder Legislativo chega a um final de uma comissão processante. Então, senhora presidente, membros da mesa da Câmara, vamos votar esse procedimento. Vamos concluir esse procedimento, porque aqui todos os vereadores têm a sua consciência, a sua tranquilidade, que um processo tem que ter começo, meio e fim. E devemos concluir esse processo. Cada um dos pares dessa casa responde pelo seu voto, pela sua consciência e pela apuração dos procedimentos que devem ser. Então, hoje, ao apresentar aqui nesse legislativo, o que nós esperamos é o quanto mais breve que seja marcada a sessão de julgamento desse processo. Não faço aqui nenhum juízo nesse momento, porque seria se precipitar nessa condição. Mas a única questão é que entendemos que, diante de toda a publicidade que houve desse processo, nos meios de comunicação da cidade, a população cobrando da Câmara de Vereadores ao levantar uma questão que ele deva ser concluído, sim, mas não concluído com embargos na Justiça, com qualquer tipo de intervenção. Concluído, sim, num julgamento final aqui nessa sessão de vereadores, senhoras e senhores. Muito obrigado. Líder do PP, Vereador Rafael Haddad. Senhora presidente, a mesa diretiva, nobres vereadores, vereadora Márcia, o público que se faz presente, aquele que nos ouve em casa, os nossos assessores, meu muito boa noite. Senhora presidente, estive este final de semana reunido com membros do elo estadual e do elo nacional da rede em Londrina, no qual estivemos alinhando a postura da rede para que possamos caminhar num projeto político, não um projeto político partidário, mas um projeto político de bem comum, um projeto político de bem da população, um projeto político que atende às demandas do cidadão. A rede, nessa reunião, reafirmou o compromisso com a sociedade, o compromisso com a justiça, o compromisso com a democracia, o compromisso com a transparência, o compromisso com a honestidade e, acima de tudo, o compromisso com o cidadão que deposita seu voto na urna. Tivemos mais um compromisso, o compromisso de reafirmarmos a nossa postura de pré-candidatos a prefeito e a vereadores pela rede. A rede tem um projeto nacional de democratização da política, no qual a interação social é o principal fator que gerencia as atividades do Poder Executivo Municipal e do Poder Legislativo Municipal. Quiçá, senhora presidente, senhor Bruno Magalhães, se tivéssemos a mesma postura junto ao Judiciário Nacional, no qual a população também fosse ouvida
através da sociedade civil organizada. Temos um compromisso com o cidadão de bem de transformar a nossa realidade e de acreditarmos na nossa cidade com potencial de crescimento, de transformação, mas de mudança para a nova política, da política feita por todos e não por poucos. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado. Executivo. Não? Pela mesa. Pela mesa. Senhora presidente. Caros colegas vereadores, as pessoas que estão acompanhando mais uma sessão, as pessoas que estão em casa, também nos acompanhando pela transmissão da Rádio Cornélio. São várias as questões a serem discutidas hoje aqui nesta casa. Eu acho que uma das questões, enfim, já que estou falando pela mesa, e como ficou definido, nós não vamos alterar o quadro, e aí as minhas matérias, enfim, as ações pessoais serão mencionadas no pequeno e grande expediente. Com a apresentação do relatório, a mesa passa a receber e passa, obviamente, verificar a possibilidade de uma data a fim de marcar o procedimento solicitado pela comissão. Esse foi um procedimento extenso, um procedimento que levou praticamente um ano, enfim, entre investigações, entre acariações, entre levantamento de provas, documentos, verificação, enfim, de várias situações, até que a gente pudesse chegar nesse desfecho hoje, dado pela comissão processante, compostas pelos colegas Edmar, Vanildo e Edson. É uma situação atípica, né? Essa casa que é sempre questionada, sempre criticada, enfim, pelas ações que tomam. Vale mencionar que na história do Legislativo Municipal nunca se investigou tanto quanto na nossa gestão, Luiz Carlos Amâncio. Nunca. Eu acho que esse é o papel fundamental do vereador. Inclusive, é um pleito constitucional, está lá a menção de que o vereador realmente tem essa como uma prerrogativa. Além de legislar, eu creio que uma das principais funções é, sim, investigar as ações administrativas, os atos administrativos em questões, a fim de, sim, ajudar de uma maneira, até mesmo, eu digo, até de maneira de parceria, porque é a nossa obrigação indicar e apontar aonde estão os erros da administração pública. E esse foi um dos procedimentos os quais essa casa se dedicou, sim. Foi meio ano, praticamente, do meu mandato, em que eu me dediquei, junto com os colegas, a fim de esclarecer aquilo que havia nos causado dúvida, não só a esta casa, mas quanto também para a população de Cornélio Procópio. Vale ressaltar que esse procedimento, independentemente da posição tomada por essa casa, tramita no judiciário, é um procedimento ao qual o judiciário já tem uma outra leitura, faz a leitura dinâmica da aplicação, enfim, de pena, se houve ou não houve a irregularidade, se houve ou não houve o crime praticado pelos agentes que tiveram ali e que participaram, que a gente pôde verificar através dos documentos apresentados, e agora a gente se depara, enfim, com o desfecho da comissão processante, solicitando aí, enfim, a data para que possa aí oportunizar mais uma vez a possibilidade de defesa do chefe do Executivo Municipal, só que já de uma outra fase, numa terceira fase, que seria a fase do julgamento. Então, eu acho que a gente, pelo menos até o presente momento, tem correspondido às expectativas nesse sentido. A Câmara tem essa vertente, existe, né, nós temos essa prerrogativa enquanto instituição, enfim, para esmiuçar qualquer situação que haja entre a administração pública e a população e até mesmo entre nós, né, Amâncio? Porque quando a gente fala só do Executivo, a gente sabe que também existe a possibilidade do Executivo, do Legislativo Municipal, impostar também uma investigação dentro do nosso recinto. É bom dizer qual é a competência, que não é uma competência só lá, mas é uma competência de cá também, né? E é bom a gente esclarecer e ressaltar isso à população. Nós estamos preparando as emendas
na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi apresentada pelo município já há alguns meses aqui nessa casa. Nós fizemos um estudo e hoje até nos tomou praticamente o dia inteiro ali analisando, enfim, aquilo que veio de proposta do Executivo Municipal para aplicar nas ações administrativas, enfim, no exercício do próximo ano, do ano de 2017. Nós fizemos um levantamento acerca das discussões de maneira esmiuçada, criteriosa, porque cumpre ressaltar que nós marcamos aqui nessa casa, vereador Vanildo, há praticamente 15 dias atrás, uma reunião no qual nós convidamos a comunidade a comparecer aqui nesta casa, a participar de uma audiência pública. Eu creio que uma das primeiras da história desta casa, do Legislativo. E, enfim, nós não tivemos aí um grande número de pessoas, nós tivemos algumas pessoas que vieram representando alguns segmentos específicos, como a Associação de Bairros, pessoal envolvido com o Conselho de Cultura teve aqui, uma outra situação enfim, de munícipe que trouxe outras discussões, mas a sociedade, mais uma vez, quero ressaltar, se omitiu de estarem aqui, de participarem de uma discussão, enfim, de enriquecer aquilo que foi apresentado como projeto de lei relacionado àquilo que vai ser utilizado pelo ano que vem, acerca de disponibilidade de recursos. Então, era uma discussão aberta, mas já que não houve, nós, por cautela, como é da prerrogativa do vereador, cada um aqui propôs uma emenda, eu sei que alguns colegas, inclusive, já apresentaram as emendas, mas, a sua grande maioria, a gente está fazendo um estudo, até mesmo para ver a aplicação de recursos, de que maneira vai ser feito, como vai ser feito, para que a gente possa aí deixar um orçamento efetivo, né, para o município de Cornélio Procópio, ou seja, que realmente atenda às questões que envolvem os bairros, que envolvam a saúde, que envolvam a promoção social, a parte de infraestrutura, que eu acho que nós vamos ter um problemão já para o exercício do ano que vem, por conta que a malha asfáltica, a gente consegue observar que há uma deteriorização iminente em praticamente todas as ruas aqui da nossa cidade. Então, essas são as questões propostas, enfim, os debates que essa mesa tem enfrentado, e aqui eu estou para falar a respeito das ações da mesa, e deixar, mais uma vez, pedir para que a população venha e compareça para as discussões, né, a fim de que... Eu acho importante essa aproximação, porque as pessoas precisam saber de como são os procedimentos, o que são feitos, depois de que você toma o conhecimento, sabe como as coisas tramitam dentro dessa casa, fica mais fácil, inclusive, para a gente poder debater um assunto. Então, são essas as minhas considerações agora para esse momento. Passamos ao pequeno expediente. Vereador Rafael Haddad. Senhora presidente, volto à tribuna desta casa para falar sobre um requerimento que fiz na data de hoje. Requerimento tal que pede que o Executivo Municipal atenda com urgência um problema acontecido na Avenida Paraíso, próximo ao Hotel Midas, ali atrás da empresa Pedaços de Amor, no qual uma galeria de águas pluviais do município, que corta o terreno, infelizmente está rompida desde o último vendaval. A proprietária, inclusive, comprou as manilhas para que fosse reparado, fez um vídeo postado na internet reclamando sobre as condições de atendimento que tem recebido, e até agora a Prefeitura Municipal nada fez. Ela já cansou de protocolar o pedido, cansou de pedir para que a Prefeitura... Ela comprou, inclusive, as manilhas para que a Prefeitura pudesse somente executar o serviço. E, infelizmente, não tem sido atendido. Então, passo nessa casa hoje um requerimento para que a Prefeitura atenda com urgência a demanda da Alice Tavares, uma empresária, uma empreendedora que investe no município de Cornélio e que, infelizmente, por omissão do Poder Público Municipal, está com um problema em seu terreno. Ali, a passagem da galeria pluvial é de toda aquela área alta do bairro ali, que despeja toda a água ali, tem acontecido uma erosão muito forte no solo. É responsabilidade da Prefeitura Municipal, são responsabilidade das galerias pluviais, e o município nada fez até o momento. Peço
que os colegas, os nobres colegas, aprovem este pedido de requerimento nesta noite, para que a gente possa demandar para o município com urgência esse atendimento de mais uma pessoa que passou um problema de infraestrutura urbana e que até o momento não houve solução. Era isso, senhora presidente. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Senhora presidente, senhores vereadores, população presente, ouvintes da Rádio Cornélio, aproveitar a presença, nós tínhamos aqui um torcedor do PSTC, eu fiz um pedido de informação com relação à reforma do estádio Birajara Medeiros, e a arquiteta Simone responde aqui que foi montar aqui com o Corpo de Bombeiros dentro do cronograma, porque tem recursos e isso significa que a prefeitura vai fazer dentro do prazo. Eu particularmente gostei da resposta, porque nós vamos acompanhar a execução. Nós tivemos no último final de semana, vereador Hélio, as comemorações dos 55 anos do Azul Clube de Cornélio. Vereador Rodrigo Marconsim, reunimos grandes craques do passado, um jogo de futebol no Birajara Medeiros, depois um jantar de confraternização, e por conta disso e pela importância do Severino Bandeira na história do futebol amador de Cornélio, nós estamos apresentando hoje uma moção de aplauso ao Severino e ao Azul pelos 55 anos, no justo reconhecimento por tudo que esse esportista fez e significa na vida da população de Cornélio Procópio, especialmente daquela que é ligada ao futebol amador. E nós temos aqui uma resposta a pedido de informação até preocupante, que nós tivemos, registrar aqui a presença da Maristela, da Cláudia, ali próximo do Will. Nós fizemos um pedido de informação com relação ao PROCON, porque chegou uma informação de que o responsável pelo PROCON de Cornélio era um menino, deve ser bom servidor municipal, mas era operador de máquinas. E, de repente, ele assumiu a coordenação do PROCON e o questionamento era se estaria habilitado ou não para prestar no PROCON um serviço de boa qualidade. A resposta da prefeitura, da administração municipal, é que o rapaz tem competência para realizar as funções, mas chama atenção o número de atendimentos do PROCON. Eu pedi dos últimos 3 meses, 16 atendimentos no mês, 25 atendimentos no outro, e 44 atendimentos no outro mês. Isso significa que o PROCON de Cornélio não funciona. É impossível ter 16 atendimentos por mês, porque nós temos mais de 20 dias úteis no mês, e isso significa que não dá nenhum atendimento por dia. Ou Cornélio, os consumidores de Cornélio não têm problema nenhum, ou o PROCON de Cornélio não existe. Então é uma situação que precisa ser revista com urgência, por conta desses números, vereador Hélio. Essa questão de defesa dos direitos do consumidor, se você entra nas redes sociais, nós temos uma operadora de internet em Cornélio, que é vítima de reclamações constantes, um monte delas por semana. Mais de uma operadora de serviço de internet. Como é que o PROCON de Cornélio tem 16 atendimentos por mês? E aí nós estamos falando só de reclamação de serviço de internet, mas tem reclamações em todas as áreas. Todo consumidor, de uma maneira ou de outra, ele tem questionamentos a fazer, e o canal de reclamação em Cornélio não tem sido PROCON. Por esses números, não tem sido PROCON. Essa é uma situação que nós precisamos ou precisávamos abordar. Com relação à moção de aplauso para o Severino Bandeira, vereador Rodrigo Marconsim, pedir aí o apoio de todos os vereadores, porque se tem uma pessoa querida na cidade que todo mundo conhece e reconhece o trabalho, é o Severino. O Bruno já foi jogador das equipes de base lá do Azul Clube, o vereador Rodrigo Marconsim deve ter jogado várias vezes contra. Então, para que vocês votem, apoiem essa moção de aplauso por uma questão de justiça. E com relação, senhora presidente, vou abordar aqui esse relatório apresentado hoje pela comissão processante na questão da caixa de isopor. Vários vereadores usaram aqui a tribuna dizendo da importância e da novidade do que essa Câmara fez.
E realmente é inusitado nós termos tantas comissões processantes funcionando e todas elas funcionando com a independência possível. Agora, que me perdoem os vereadores de mais de um mandato, vereador Fernando, isso não é demérito para ninguém, mas os novos vereadores que assumiram o mandato pela primeira vez na atual legislatura puxaram a fila das CPIs, puxaram a fila de todos os pedidos de informação, puxaram a fila das investigações e mudaram o perfil da Câmara de Vereadores de Cornélio. É importante a gente deixar isso registrado. Isso não é demérito nenhum, porque os vereadores mais antigos têm outro tipo de experiência, mas tem também, vereador Fernando, e isso não é crítica, uma postura mais reservada de agirem de uma maneira diferente. Os novos vereadores, eu acho que por uma postura um pouquinho mais arrojada, até pelo fato de ser o primeiro mandato, se meteram aí numa série de comissões processantes e o resultado disso é o resultado que nós estamos tendo. Não só com relação à questão das CPIs, mas aqui nessa Câmara de Vereadores, levantamos debates interessantes, contrariamos um monte de interesses, e dou aqui o meu testemunho, que a nossa postura é uma postura que cria desgaste pessoal, cria uma enormidade de desgaste pessoal. Eu vou lá na beira do lago, por exemplo, e descubro lá que tem invasão numa área pública, destruir um parquinho do município. E quem destrói parquinho e quem construiu aquilo lá são pessoas poderosas da cidade, financeiramente. Se você for lidar com a área de invasão aqui em Cornélio, vereador Fernando, se você for denunciar áreas de invasão aqui em Cornélio, infelizmente, você vai acabar se deparando com pessoas perigosas da cidade. Porque quando as pessoas chegam em mim e denunciam que tem invasão, imediatamente dizem que fulano de tal que invadiu é perigoso. Se você cobra estabelecimento sem alvarás aqui nessa Câmara de Vereadores, você está contrariando interesses grandes. Se você cobra a utilização da quadra de esportes nos fundos do Quinzão, você está contrariando autoescolas da cidade que faturam utilizando indevidamente espaço público. E você cria constrangimentos e contrariedades. Então, se for para exercer na plenitude a função do vereador e cumprir a principal função do vereador, que é essa função de fiscalizar, a gente se mete em situações complicadas na cidade, para lá de complicadas, pelo cumprimento da função. Isso porque a cidade, via de regra, virou uma baderna geral. Baderna geral, estabelecimentos abrem e funcionam sem alvará, as pessoas acham que podem fazer, invadir o que quer dentro da cidade, e se você tem dois caminhos, ou você fecha os olhos ou você se indispõe com todo mundo. E, felizmente, claro que os vereadores todos participaram desses procedimentos, mas vou dar um exemplo. A primeira SEI, criada com veemência e com força dentro dessa Câmara, foi composta por esse vereador como relator, pelo vereador Rodrigo como presidente e pelo vereador Bruno como membro, e eu faço questão de deixar registrado aqui. Isso seja usado contra a gente, porque na outra eleição vão falar que a renovação é importante, nós já não seremos mais renovação, porque já cumprimos o primeiro mandato. Mas faço questão de registrar a importância da renovação na vida pública, porque senão nós não podemos ter também gente que tanto faz a água correr para baixo como correr para cima, que não vai fazer coisa nenhuma e não vai modificar nada na cidade. Não conseguimos avançar muito, mas com certeza a gente incomodou sobremaneira um monte de gente na cidade. Vereador Bruno Magalhães, uso do pequeno expediente. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa noite, senhora presidente, vereadores, vereadora Márcia, o público aqui presente, assessores desta casa, os ouvintes da Rádio Cornélio, aos telespectadores da TV Câmara Regional, que é a novidade para este mandato também, dando transparência ao nosso trabalho, às nossas ações, e em especial quem que nos assiste, né, quem nos prestigia através das redes sociais. Enfim, agradecer à população pelo interesse, acima de tudo, nos assuntos discutidos nesta noite. Bom, dizer, Luiz Carlos Amâncio, que hoje é mais uma sessão muito importante para a gente, né?
acima da média, eu diria, porque todas são importantes, mas esta em especial, onde aqui foi apresentado mais um relatório importante, e este relatório que finda um trabalho que se iniciou, como bem colocou o vereador Luiz Carlos Amanso, por nós, no meio do ano passado, se não me falha a memória. E de lá para cá, nós temos criado uma expectativa na conclusão destas ações. O trabalho da Comissão Especial de Inquérito antecedeu a Comissão Processante e dando o amplo direito à defesa às partes envolvidas. Dizer, Amâncio, que a população de Cornélio Procópio já não esperava mais nada dos políticos. E aqui de Cornélio também, não é só lá de Brasília, não. Você colocou e colocou muito bem. As pessoas estão desacreditadas aí fora, vereador Hélio Janone. Eu estive lá no distrito de Congonhas no último sábado e lá também a população está desacreditada. E o senhor sabe por quê? Por conta de algumas pessoas mal intencionadas que fazem parte da política e usam da malandragem para fazer politicagem. E isso está cheio. Está cheio aí, pessoas que não acompanham o nosso trabalho, mas que tacam o pau, que detonam, tentam deturpar todas as ações do Poder Legislativo. E bem colocou a presidente da Câmara aqui. A Câmara tem sido transparente, tem sido aberta, tem chamado a população para dentro, tem trazido grandes debates e tem sido questionada. A gente só tem que lamentar porque algumas pessoas que fazem da política o seu meio de vida acabam não dando satisfação para a população e tentando atrapalhar o progresso do município de Cornélio Procópio. As ações desta casa têm sido tão evidentes que as críticas começaram a diminuir, as pessoas começaram a entender o papel do Legislativo. Eu não sei se com os demais vereadores, as pessoas nos cobravam a execução de algumas obras. Ora, mas o Executivo Municipal está aí para executar as obras. Não somos nós os responsáveis pelo que não foi feito. E aí vem asfalto, saúde, geração de emprego, e por aí vai, não para mais. Nós temos dado a cara a tapa e atendido a população diariamente nesta casa. Hoje fiz uma reclamação numa emissora de rádio, pedindo para a Prefeitura ir ao Cristo Redentor para poder colocar um plug numa câmera de segurança que vem monitorando a família procopense no Alto do Cristo. E ali trouxe segurança, trouxe 90% de diminuição das ocorrências. E sequer o plug de uma internet e a energia, vereador Hélio Janone, a Prefeitura nos concedeu. Isso porque as câmeras não foram adquiridas com recursos do município, recursos públicos, foram recursos próprios. E eu participei, encabecei este trabalho e concluí, não foi promessa. Só que a Prefeitura não nos ajudou. Já venho pedindo há mais de 2 meses, pegar a fita aqui desta casa, já faz mais de 3, né, a primeira vez que eu toquei neste assunto. Então a gente tenta demonstrar para a população a transparência do nosso trabalho. E as ações desta casa, senhoras e senhores, não param por aí. Hoje, nós temos que ressaltar, vereador Pirulito, aquela iniciativa nossa, onde quando Vossa Excelência nos trouxe a proposta para tornar as votações transparentes, acabar com o voto secreto, nós assinamos juntos e esta casa aprovou. Nós acabamos com o voto secreto. E agora, quando tivermos o julgamento nesta comissão processante, a votação vai ser aberta e a população vai saber o que pensa cada vereador. E este sim é o papel do homem público, não de se esconder, de dar a cara a tapa, de vir aqui e falar o que pensa, a tomar a sua atitude de acordo com a população, que é o pensamento da população. E pela primeira vez, vamos tomar essa decisão já nos próximos dias. A comissão processante, a comissão especial de inquérito, ambas desacreditadas, o comentário que paira pela cidade, senhoras e senhores, é de que a Câmara Municipal está no bolso do Executivo. A Câmara está vendida, os vereadores têm acordos, os vereadores se venderam. Ou eu estou errado aqui, senhoras e senhores? O senhor nunca ouviu isso, vereador Amanso? Rafael Haddad, presidente Angélica, ou eu estou falando alguma besteira aqui? Aí fora estão dizendo que nós estamos no bolso de alguém. Cada semana criam uma expectativa.
Cada semana inventam um boato. Assessor Will, que está aqui todos os dias cumprindo com o seu dever, atendendo a população. Cada semana inventam uma boataria aqui da Câmara Municipal. E aí agora, pelo que eu entendi no andamento, vereador Vanildo, com a conclusão da comissão processante, vem para a pauta desta casa, o julgamento vai ser marcado e não tem liminar de justiça mais não, senhoras e senhores. Agora não tem liminar na justiça. Agora vai vir para cá e esta casa vai julgar. E aí eu quero ver, quem é que está no bolso de quem, senhoras e senhores? Quem é que está no bolso? Nós vamos ver na próxima, na votação, não sei se vai ser na próxima sessão, tem um prazo para ser respeitado, mas nós teremos aqui a transparência da votação e o julgamento. Enfim, a Câmara terá o direito de julgar, porque até agora não tivemos. Foi oferecido o direito à ampla defesa, as liminares que o prefeito conseguiu, através daquele excelente advogado que chegou a dar voz de prisão, mas quem no final foi preso foi ele, na Lava Jato. Hoje não pôde recorrer a mais nada, Hélio, porque está na cadeia, e veio aqui falar alto, falar grosso e humilhar cidadãos da nossa cidade. Aonde ele está? Humilhação maior é sair com uma algema de dentro de casa. É o que a minha mãe me ensinou. Ser pobre não é defeito. Ser desonesto, meu filho, jamais. É melhor um filho morto do que desonesto. Eu cresci assim na minha família, Hélio. E aí, gente, eu só espero que a população acompanhe o trabalho de cada um e possa saber separar. Às vezes não gosta de um ou de outro, às vezes é de outro grupo político, mas que não generalize. Eu ainda acredito que a política tem jeito. E na esfera federal, eu acredito que deveria ter nova eleição. Estou vendo ali, ó, fora Temer. Nova eleição. Deveria ter nova eleição também na esfera federal. E a transparência que esta casa vem dando é o diferencial desta legislatura. E que continue assim, né, Amâncio? Que não desanime, não. Que continue trabalhando, continue com força e representando bem a população. Muito obrigado, presidente. Vereador Edson Dus. Vereador Rodrigo. Vossa Excelência tem 2 minutos. Pedir para o plenário, então, autorização para a gente quebrar o protocolo das 9h30, pode ser? Quem vai querer falar? Vamos ser democráticos para não criar nem... Só o vereador Rodrigo? É 2 minutos, vereador, desculpa. Mas aí ficou só 2 minutos para mim. Não, fala lá. No horário dos partidos, todo mundo falou, não falou de partido? Tem que ter isso aí. Né, mano? Na verdade, a gente não contava com a leitura das conclusões. Isso, obviamente, tomou um tempinho no início. Nós começamos atrasado, inclusive, não atendendo o nosso regimento. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, vereadora Márcia, ao público aqui presente, aos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Cornélio. Eu quero aqui somar junto com os vereadores, com o discurso dos vereadores que me antecederam nessa noite. Um momento histórico, a qual a Câmara Municipal, o Poder Legislativo vive na cidade de Cornélio Procópio. Aí eu faço das suas palavras, vereador Luiz Carlos Amâncio, que nunca se investigou tanto o Poder Executivo como essa casa tem feito. E nós, que no ano passado, ainda sem experiência nenhuma, por quê? Porque nunca, né, na história de Cornélio, tinha abrido um procedimento desse. Então era tudo novo para todos nós. E naquele momento, o primeiro procedimento instalado nessa casa, por sorteio, foi escolhido eu como presidente, Vossa Excelência como vereador Luiz Carlos como relator, vereador Bruno como membro, e os suplentes, vereadora Angélica, nossa presidente, e também o vereador Fernando Lanucci Pepes. E naquele momento, ouvindo as testemunhas, nós podemos constatar que
aquilo que tinha acontecido era algo muito sério e que não poderia parar ali na Comissão Especial de Inquérito, a CEI, a qual nós desenvolvemos esse trabalho. E ali nós entendemos, e o relatório muito bem elaborado pela Vossa Excelência, vereador Luiz Carlos, que pediu que desse continuidade e que depois da Comissão Especial de Inquérito, ela se tornou, dando continuidade, ela se tornou comissão processante, que hoje foi lido aqui a conclusão, e eu tenho que parabenizar aqui também a toda a equipe desta comissão processante, que foi presidida todo esse trabalho pelo vereador Edmar Gomes Filho, relator vereador Vanildo Felipe Sotero, que fez um belíssimo relatório, que estudou muito, para poder hoje entregar para a mesa diretiva. E também agradecer o vereador Edson Dulce, que eu pude acompanhar o trabalho de vocês aqui, Edson, que quando vocês ouviram as testemunhas aqui, que vocês começaram os trabalhos aqui às 9 e passaram das 19 horas, né, ouvindo as testemunhas, né, e depois ouviram também o prefeito municipal. E hoje, para vocês verem, tudo aquilo que a população, tudo aquilo que nós ouvíamos aí pelas esquinas, aonde a gente passava, que daria em pizza, que tudo daria em pizza, deixar bem claro para a população, vereador Bruno Magalhães, que se esse julgamento não aconteceu lá atrás, foi porque até esse momento, com o bom advogado, né, o senhor Guilherme Gonçalves, aquele que você colocou muito bem aqui, que é o advogado do prefeito, nesses procedimentos, que você muito bem colocou aqui, que por várias vezes, até mesmo quando eu estava presidindo aqui, que esse senhor, que esse advogado, deu voz de prisão por várias vezes aqui, dentro dessa Casa de Leis. E hoje, o que a gente pode acompanhar, você colocou muito bem, vereador Bruno, é que esse cidadão que deu voz de prisão aqui, ele está envolvido na Lava Jato, numa quantia, num valor em dinheiro de 7 milhões de reais. Tá? Então não é a população de Cornélio que tinha que ser presa naquele momento. Ele chegou a dar voz de prisão para o integrante da imprensa aqui, que é o senhor Paulo Ribeiro, do Câmara Repórter. Ele chegou a dar ordem de prisão aqui para o Paulo. E hoje, todo o nosso país pôde acompanhar, né? E todo o mundo aí, quem está na cadeia é o senhor Guilherme Gonçalves, o advogado de defesa do senhor prefeito Fred Alves. E você colocou muito bem, vereador Bruno Magalhães, muito bem lembrado, porque nós vamos ter um julgamento nos próximos dias do prefeito municipal aqui, e nós vamos dar oportunidade a todos os procopenses de poder acompanhar essa sessão histórica. E aí, eu tenho que puxar a sardinha para essa Câmara de Vereadores mais uma vez. Por quê? Porque nos 75 anos de Cornélio Procópio, aqui sempre votaram com voto secreto. E um projeto nosso, projeto deste vereador, que naquele momento convidei os vereadores Bruno Magalhães para assinar comigo, vereadores também, na sequência, o vereador Luiz Carlos Amâncio, a vereadora Angélica, que assinou esse projeto comigo. E agradecer todos os vereadores Edson Dulce, vereadora Márcia, vereador Hélio Janone, vereador Vanildo Felipe Sotero, vereador Edmar Gomes Filho, vereador Rafael Haddad e vereador Fernando Vanucci Pepe. Que naquele momento todo mundo entendeu que nós teríamos que dar transparência aos atos do Poder Legislativo, banindo com o voto secreto aqui no Poder Legislativo. Então, nos próximos dias, o julgamento do prefeito municipal será voto aberto.
aonde o prefeito, com o seu advogado, com a sua defesa, terá 2 horas aqui, e depois cada vereador terá 15 minutos. E depois, dando sequência, iremos para a votação. Aí, vereador Bruno, você colocou muito bem. Aí, vamos saber de verdade, no voto aberto, quem que é que está no bolso de quem. Quem que é que todo esse tempo, qual é o vereador que está no bolso de quem aqui? Vereador, se é no bolso do prefeito... Já extrapolou o horário. Tá, senhora presidente, estou concluindo já. Então, para finalizar, um momento histórico a qual essa Câmara tem avançado muito. Muitas vezes temos apanhado nas redes sociais de pessoas que eu observei aí convocando a população para vir na Câmara nessa noite. Mas são pessoas que até esses dias, que está por trás desse pessoal aí, são pessoas que estavam como assessor do prefeito até esses dias. Pessoas que estavam convocando a população para estar aqui hoje. E são pessoas que estavam com cargo até esses dias no Poder Executivo. Para vocês verem, Cornélio Procópio, realmente a demagogia tem reinado. E eu concordo com o nosso amigo ali que está na plateia, que está no auditório ali, erguendo ali para todos nós, fora Temer. Eu também concordo, fora Temer. Questão de ordem, quebrando o protocolo, vou abrir uma exceção. A senhora Ivani quer fazer o uso da palavra. Boa noite a todos e a todas. Sou Ivanir, sou presidente do Conselho de Cultura, e como nós nunca viemos aqui apresentar a vocês o nosso trabalho, também não vai ser hoje, porque o tempo é precioso e nós queremos deixar aqui para vocês a minuta que foi protocolada na Prefeitura, para que os vereadores façam apreciação e discutam, tá, esse processo. Viremos, em um outro momento, fazer um resgate histórico do que vem acontecendo a respeito de cultura na nossa cidade e o Conselho de Cultura. Tá? Estaremos aqui e viremos com mais tempo, usando na maneira que deve ser. Tá? A minuta está aqui, tá? Vai ser entregue aqui para a presidente. A minuta do Plano de Cultura. Também está aqui a LDO de 2017, esmiuçada, como o Conselho assim acha que deveria ser. Tá? Ela não vem num montante, mas vem esmiuçada, como deveria ser gasto o dinheiro público, já que o Conselho é Conselho Municipal de Políticas Públicas. É isso, muito obrigada. Nós que agradecemos sua participação, Ivani. Dizer que a casa está de portas abertas para recebê-lo sempre. E essa casa é de todos os cidadãos procopenses. Sempre que possível, venham trazer o trabalho que vocês fazem, que nós também precisamos conhecer. Infelizmente, a gente não consegue participar de todos os conselhos, mas é importante que essa demanda chegue aqui para que a gente possa fazer as inserções na LDO, na LOA, no plano plurianual do ano que vem, que é o momento mais importante no início da gestão, no qual nós vamos planejar os próximos 4 anos. Então, pedir a participação maciça de vocês sempre para que a gente possa estar construindo conjuntamente. Só para complementar, na verdade, a dona Ivani esteve comigo junto com a Maristela já na semana. Eles haviam feito um estudo a respeito da LDO e havia necessidade de um complemento. Então, diante do que eles apresentaram, eu já entreguei à secretaria dessa casa para que promovesse as emendas da maneira como ficou entendido. Então, provavelmente, nós estaremos discutindo as emendas e as emendas referentes ao Conselho Municipal de Saúde, Secretaria de Cultura, todos os questionamentos, aquilo que foi discutido e que a gente, inclusive, não acompanhou, vão estar sendo acolhidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Passamos aos projetos em primeira votação. Projeto de Lei 029 de 2016, da vereadora Angélica Ochaneschi.
Súmula: implanta faixa elevada para a travessia de pedestres em frente ao estabelecimento de ensino no município, nos moldes da resolução número 495, de 5 de junho de 2014, do CONTRAN. Em discussão, projeto de lei 029/2016. Questão de ordem, esse projeto, eu entendo que é um projeto extremamente importante, até por conta da insegurança no trânsito que a gente tem observado, né, a falta de respeito de alguns condutores, enfim. Esse projeto nada mais é do que aplicar a faixa elevada para a travessia de pedestres na frente de ensinos, de estabelecimento de ensino do nosso município. Por quê? A gente sabe que existem alguns locais onde o trânsito é bem mais intenso. E na frente de escola, o perigo ainda é muito maior, porque as crianças acabam saindo ali no horário, enfim, que terminam as aulas, e ficam à mercê aí do bom senso dos condutores em respeitar a faixa de segurança. Eu posso dizer, de cátedra, que isso não acontece. As pessoas que estão ali esperando para transitar pela faixa de segurança, assim que sai do ensino, enfim, do estabelecimento de ensino, tem que ter muita cautela ao atravessar, porque ninguém respeita. E essa faixa elevada, ela vai dar um nível um pouco maior na pavimentação asfáltica, que vai obrigar os condutores a diminuir a velocidade e a parar para poder passar. Pelo menos a gente vai tentar aí, vai servir como prevenção, né, para evitar um acidente, enfim, na frente das escolas aí que... O senhor concede uma parte, senhor Pois presidente? não, senhor vereador. Eu vou primeiro parabenizar pelo projeto, eu vou além. Eu acho que não é uma prevenção, não. Quem conhece Santa Catarina, especialmente Camboriú, lá em todas as esquinas existe isso. E foi feito um trabalho, sugeri a Vossa Excelência que também já peça ao trânsito para que faça isso, foi feito um trabalho em cima disso, de educação de trânsito. Não existe acidente praticamente. Te dá uma confiança muito grande, porque você vê as crianças, vê todo mundo atravessando em cima dessa faixa, e Vossa Excelência foi muito bem, frisou muito bem, porque o carro, vereador Fernando, ele é obrigado a parar, porque ele não ele é uma faixa larga, aproximadamente de quase 1 metro a largura, né, senhor presidente, mais ou menos? Isso, e alta, né? Ele tem que parar, vereador Fernando, se ele não parar, ele dá um salto gigante. E isso aí reduz o acidente e dá tranquilidade, principalmente em frente das escolas, na hora do rush, que é quando você vai levar ou você vai trazer os seus filhos. Parabéns pelo projeto. É um projeto que eu tenho certeza que, se for executado, né, porque tudo que essa casa faz, infelizmente, não é executado, né? E a execução compete ao Executivo Municipal. É um projeto que vai melhorar e muito, não só a segurança da nossa cidade, mas pelo menos o fluxo em frente das escolas também. Senhora presidente, peço a palavra. Queria também parabenizar Vossa Excelência pelo projeto. É um projeto que visa a segurança das crianças, mas também a conscientização dos motoristas. Cornélio Procópio, infelizmente, tem um alto índice de acidentes e falta de respeito com os nossos pedestres. O motorista, muitas vezes, usa abusivamente do seu veículo locomotor para imprimir superioridade naquele que está a pé. E as crianças nas escolas sofrem grandes riscos com motoristas que, às vezes, apressados pelo horário corrido do dia, acabam cruzando de maneira rápida à frente dos colégios, colocando em risco a vida de todos. Mais que coincidentemente, hoje eu faço um pedido para frente de uma escola. Já fizemos pedido para frente do Colégio Alberto Carazai, aqui nessa casa, para tantas outras escolas, Chácara da Emília, aqui vai para a parte de baixo do Colégio Novo Milênio, que está... A parte de cima foi pintada as faixas, mas na parte de baixo, onde saem os pequenos, não. Não tem faixa, não tem sinalização, não tem redutor. Então é um projeto que visa ajudar... Com tanta tinta que tem aí, né? Com tanta tinta que tem... Poderia resolver o problema. E outra... Sempre que for fazer um redutor de velocidade, fazer nos modelos atuais, não fazer aquela coisa, uma lombada mal feita, fazer um redutor dessa maneira. A faixa é larga, permite que os alunos passem em cima, eles estando mais altos, facilita a visualização do motorista, e isso ajuda bastante no trânsito. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo projeto, e conte com o nosso apoio. Presidente, eu gostaria também de registrar, esse tema é tão importante que eu já fui procurado, se não me engano, no ano passado, por alguns empresários da Avenida 15 de Novembro, pedindo a elevação
desses redutores e um espaço mais considerável para evitar acidentes, sabe, Amâncio? Então, é muito importante. Nas escolas, então, nem se fala. Parabéns também, cumprimento. E torcer para que a administração faça, né, Edson? Porque não é fácil, não. Tirando os pedidos que o Edson faz, os demais não são atendidos. Ainda em discussão, projeto de lei 029/2016. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Projeto de lei 030/2016 do vereador Fernando Peps. Súmula. Estabelece normas sobre alimentação escolar como direito constitucional dos escolares no município de Cornélio Procópio e dá outras providências. Em discussão, projeto de lei 030/2016. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Projeto de lei 031/2016 dos vereadores Bruno Magalhães e Angélica Ochaneschi. Súmula. Denomina de Reginaldo da Silva Aparecer uma das ruas, praças ou bairros de nossa cidade. Em discussão, projeto de lei 031/2016. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Passamos aos requerimentos. Protocolo 304/2016 do vereador Rafael Haddad. Ementa. Requer ao Executivo Municipal que envie uma equipe de trabalho em caráter emergencial para a instalação de manilhas da rede de galeria pluvial no terreno atrás da loja Pedaços de Amor, localizado na Avenida Paraíso, número 400. Em discussão, protocolo 304/2016. Senhora presidente, este é exatamente o assunto que tratei no púlpito. Infelizmente, após uma grande chuva, um grande volume de água desceu por essas galerias e acabou estourando todo o terreno. A empresária que ali investiu, infelizmente teve parte do seu terreno erodido, levado pela água da chuva, e as galerias pluviais são obrigações do município. Inclusive, deve haver concessão para passagem da galeria pluvial dentro do terreno particular. Mas se lá está passando e a água é de toda a comunidade, o município tem que intervir. A proprietária comprou as manilhas de concreto porque o município alegava que não tinha. Então ela comprou do próprio bolso, trouxe de Londrina para cá num caminhão. E colocou ali e pediu para que a equipe ao menos fizesse a instalação. E, infelizmente, até o momento não foi pedido. Então, esse requerimento é de urgência. O estabelecimento está parado, como todos podem ver. Eles tiveram que alugar uma outra loja aqui na Marechal, diminuindo o número de clientes, porque na outra o espaço era maior, o atendimento era maior. E, infelizmente, tem causado perdas econômicas significativas, principalmente por um número grande de funcionários que ela possui. E aí, infelizmente, ela não consegue ter essa obrigação do município atendendo essa demanda. Ainda em discussão, o protocolo 304/2016. Senhora presidente. Pois não. Chama a atenção uma colocação do vereador Rafael com relação à prefeitura ter dito que não tinha tubos. Porque eu fiz um pedido de informação aqui com relação à fábrica de tubos, porque tínhamos a informação que não funcionava. E a resposta da prefeitura é que a fábrica funcionava, que tinha equipamentos e funcionários. Então, só um alerta que nós vamos ter que voltar a investigar a fábrica de tubos da prefeitura para ver se funciona ou não. Ainda em discussão, protocolo 304/2016. Senhor presidente, só em cima disso, então, ainda em relação a tubos, eu me lembro quando uma vez eu estive com o vereador Rodrigo Marconcin, vereador Hélio Janone, vereador Vanildo Solipe Sotero, no Instituto das Águas, ainda antes do nosso ex-prefeito Amin assumir, era na época do... Antes do Márcio, foi secretário de Trabalho, Nelson Garcia, que ele nos colocou à disposição, e nós trouxemos tudo para esta casa, enviamos ao Executivo Municipal, mas nada foi tomado, feito. Ele nos deu 2.200 tubos, vereador Luiz Carlos. Era só a prefeitura levar o pedido, que é o Executivo que tem que fazer, que ia ser fornecido pelo Instituto. E era bem simples, né, Edmar? Era simples, nós fizemos. E não é a distância que atrapalharia, porque, se eu não me engano, esses tubos seriam entregues aqui em Arapongas ou Apucarana. Infelizmente, e hoje Cornélio fica padecendo por isso. Ainda em discussão, protocolo 304/2016. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Senhora presidente, vou fazer uso do artigo 113, parágrafo 3º, para fazer um requerimento de forma verbal, na mesma linha que Vossa Excelência colocou aquele projeto,
eu vou fazer um requerimento, requerendo com urgência que o Executivo Municipal promova a pintura de faixas de pedestre, se possível, a faixa elevada em frente à saída do Colégio Novo Milênio, na Avenida Antônio Silveira Brasil, que é a parte de baixo onde saem as crianças, com o redutor de velocidade e a sinalização horizontal e vertical, atentando os veículos que ali passam, que aquela é uma rua que contorna o bairro do Jardim Bandeirantes, então é uma rua que as pessoas acabam passando numa velocidade um pouco mais alta, alertando da presença das crianças, dos escolares ali. Então, que implante a sinalização. Esse é meu requerimento, senhora presidente. Em discussão, o requerimento apresentado pelo vereador Rafael Haddad. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Passamos à moção de aplauso. Protocolo 298 de 2016 do vereador Luiz Carlos Amâncio. Ementa. Outorga a moção de aplauso ao esportista Severino Bandeira pelos 55 anos de atividade ininterruptas do Azul Clube de Cornélio Procópio. Em discussão, o protocolo 298/2016. Senhora presidente, já abordei da tribuna a importância da moção ao Severino, mas gostaria de realçar novamente, vereador Bruno, eu acompanhei o Azul Clube, vereador Haddad, como ex-atleta de 76 até 85, mais ou menos. Foi um pedaço importante da nossa vida lá. E a gente acompanhou a dificuldade do Severino. O Severino não é uma pessoa de posses, isso era um indício, então, de dificuldade de ser um time de futebol amador, porque não é simples e não é barato. Uniformes, bala, locomoção. Então, manter um time de futebol ininterruptamente por 55 anos, sem dispor de recursos, com dificuldade, o vereador Edmar sabe, é um caso raro no Paraná, não é um caso só de Cornélio Procópio. Então, destacar a importância e o merecimento do Severino Bandeira com relação a essa moção. Vereador, queria parabenizá-lo pela iniciativa, dizer que tive com Vossa Excelência na comemoração dos 55 anos de atividade, acompanhando o jogo posteriormente. Infelizmente, não pude estar na festa de confraternização, mas deixar aqui o meu reconhecimento pelo trabalho do Severino. O Severino luta pelo esporte procopense, em defesa da comunidade, daqueles que gostam da prática esportiva, e nada mais justo e mais bonito que Vossa Excelência ter colocado uma homenagem dessa. Conte com o nosso apoio, tenho certeza que é o mínimo que nós poderíamos fazer por reconhecimento do trabalho do Severino. Eu também, como já fui diretor de futebol amador em Cornélio Procópio, os caras nossos, pena que demorou demais para fazer essa festa e essa homenagem ao Severino, porque 55 anos... Porque 55 anos é uma vida, né? Gente, 55 anos, Severino Bandeira ali no Azul. Eu me lembro que eu toquei o Cascavel, né, Pirulito, por uns 7 anos. Eu sei a dificuldade que tem um diretor para tocar um time de futebol amador. E quando eu entrei no Cascavel, com uniforme, com os atletas que se machucam com chuteira, é dificultoso. E eu sei também da festa belíssima que vocês fizeram homenagem a ele no country. Vocês estão de parabéns. Severino Bandeira merece tudo de bom do melhor por ser desportista como ele é. Severino Bandeira, pena que não deu o campo para ele, né, Edmar? Era homenagem a ele ali no Figueiro, campo de futebol, homenagem a Severino Bandeira. E está lá aquela pessoa humilde, que a gente vê ele chegando, que ele não tem carro, às vezes com aquele saco de uniforme, que vem, depois vai embora com aquele saco de uniforme nas costas, Luiz Carlos Amâncio, que eu já vi. Então, você está de parabéns. Penas que demorou, passou 55 anos, mas você está aí, você é um vereador que enxerga. Espero que nos próximos anos aconteça com uma festa belíssima que vocês fizerem em homenagem ao Severino Bandeira. Peço a palavra, senhor presidente. A gente, na vida, muitas pessoas têm o costume de julgar as pessoas, vereador Luiz Carlos, pelo que a pessoa tem ou que ela representa. E não é assim. Nós temos que julgar pelo que ela é. E o Severino, eu sempre brinco que ele é uma lenda viva do esporte amador de Cornélio Procópio. É uma justa homenagem, né? Infelizmente, lá atrás tentaram fazer uma homenagem para ele, que eu acho que, em vez de homenageá-lo, deshomenageá-lo.
mas hoje vocês estão aí recuperando essa homenagem. No sábado eu não estava aqui, mas eu tive parentes e amigos que lá estiveram e representar e jogaram pelo Mercedes, pelo Azul. Citei Mercedes porque eu vou citar o Mercedes no final. E foi uma linda homenagem. O Severino merece mesmo, porque ele, com toda a dificuldade, ele é uma pessoa que batalha, uma pessoa que luta, ele é um idealista, né? O Severino é um verdadeiro sonhador, né, vereador Fernando? Ele tem amor pelo que faz. E nós não podemos, vereador Carlos, e Vossa Excelência que está militando nesta área também, esquecer do Mercedes, da família do Ademir, do seu Domingos, do Almir, que hoje está lá ainda, que também são outras pessoas que também sempre lutaram pelo esporte amador, como o Severino. É uma cena marcante, uma das cenas marcantes da festa foi que o Severino Bandeira fez questão de convidar o seu Domingos do Mercedes. O seu Domingos foi com as filhas, já com idade avançada, mas é outro dirigente antigo daquela época. O seu Domingos foi no jogo com as filhas, foi no jantar com a família, e recebeu o carinho também de todo mundo, porque muitos dos que jogaram no Azul, jogaram no Mercedes, estavam na mesma festa, né? Então foi um reencontro realmente muito interessante. Peço palavra. Eu também gostaria de parabenizar o vereador Luiz Carlos Amâncio pela lembrança. Você muito bem colocou, vereador Dilmar, se pelo Executivo Municipal, né, não conseguiram, por falta, acho que de competência, né, não conseguiram homenagear essa lenda, eu acho que não poderia dar outro título ao Severino, ainda, se não essa de lenda viva do esporte. Por quê? Eu ainda falava com o vereador Luiz Carlos, no corredor dessa casa, que nós não vamos ver ninguém bater uma marca dessa, de 55 anos, carregando roupa para jogador. Uma pessoa simples, humilde, mas quando foi falado em fazer uma homenagem para o Severino, todos que jogaram no Azul, todos os ex-jogadores e jogadores presentes, quiseram ajudar. Eu não tive a oportunidade de jogar no Azul, porque na época, vereador Edson Dulce, que hoje eu tenho a oportunidade de ser vereador com a Vossa Excelência, quando eu jogava no time do Cascavel da Vila. E o Cascavel da Vila, naquela época, ganhava tudo na nossa época. E a Vossa Excelência que patrocinava o time do Cascavel consecutiva. Né? Então, agradecer mesmo ao vereador Luiz Carlos. Eu não pude estar presente lá no Campo da Vila, né? Mas acompanhei pelas redes sociais, vi que deu muita gente lá no prestigiando no estádio, e também foi uma belíssima festa depois lá no Country Club. Então, agradecer mesmo ao Severino. Tivemos ex-jogadores de Florianópolis, de Guaratuba, de Guarapuava, de Londrina, de Maringá, uns craques, gente que não via a Cornélia há mais de 30 anos, vieram para a festa e reencontraram antigos companheiros, então foi bem importante. Luiz Carlos. Só para complementar, vereador, eu não poderia deixar escapar, mas esqueceu uma festa fundamental do Azul Clube. Meu pai, Luiz Carlos Ochanés, foi jogador. Que já foi cobrado. Luiz Carlos foi jogador. Foi cobrado já na segunda-feira e me mostraram a foto dele no Azul, depois que nós tínhamos feito os convites. Mas aí, em nome do Severino, Piai, foi confeccionada uma camiseta dos 55 anos e tem mais um brinde para os ex-atletas. Nós vamos fazer questão de encaminhar através do... O Severino vai fazer questão de ir lá encaminhar. Luiz Carlos, parabéns pela organização, né? Você e o Betão. Eu sei o quanto vocês trabalharam para organizar essa festa. E lembrar que o Severino é uma pessoa querida por todos. É meu vizinho, é do meu bairro, é uma pessoa católica, é uma pessoa extremamente do bem, além de esportista, um grande padeiro, uma pessoa que a cidade inteira o admira. Como o Edson bem falou, ele vai para o campo todos os domingos com o saco nas costas do uniforme, volta, não pede carona para ninguém, super humilde, muito bem intencionado e, como eu já disse, um rapaz, um senhor muito querido. Então, Luiz Carlos, parabéns pela lembrança que o Severino merece. Parabéns, Luiz Carlos Amâncio, por essa homenagem, né? Porque o Severino, a gente falar dele não é difícil. Porque olhando para ele na sua simplicidade, além de esportista, ele é uma pessoa feliz. Em qualquer momento, eu nunca vi ele triste.
só feliz, ele é entusiasmado em tudo. E em algumas reuniões ali no bairro, no Jardim Primavera, tive o privilégio de ver ele atuante ali, como morador, como cidadão, com mais de 80 anos participando de uma diretoria, né? Enquanto poucos bairros hoje têm uma associação de moradores, o Severino, com mais de 80 anos participando de uma diretoria, empenhado em defesa do bairro, em defesa do interesse dos cidadãos daquele bairro. Então, assim, é uma pessoa que me orgulha muito e que nós temos a maior alegria de dizer parabéns, Luiz Carlos Amâncio, pela homenagem, por essa moção ao Severino. Aproveito também, presidente. Se me permite, antes até para fazer um esclarecimento aqui. O Severino tem 81 anos, 55 anos de azul, e eu me senti meio assim, que não é obrigação de apresentar a moção, pelo fato de ter jogado lá, de ter amizade com ele. Mas eu estou sendo muito parabenizado aqui, e, na verdade, o mérito meu é de encaminhamento. O grande mérito, o grande homenageado é o Severino, né? Porque eu, na verdade, sou um instrumento de apresentar um projeto. Mas a lembrança, Luiz... Desculpa, Bruno. Mas a lembrança foi sua. Eu quero aproveitar para cumprimentá-lo, porque, veja bem, dias atrás ele seria até homenageado. Tinha até um campo com o nome do nosso amigo. E se não é a Câmara hoje prestar esta homenagem, ia passar em branco nessa legislatura. Então, nada mais do que justo a Câmara prestar alguma homenagem. E em vida, viu, Edson Dulce? Por quê? Porque o Severino tem relevante serviço prestado para o município. Joguei lá também. Ganhamos títulos lá também. Ganhamos do Cascavel várias vezes. Time do Edson Dulce. Só que não é da minha época, viu, Edson? Então, parabéns pela lembrança, porque nosso excelentíssimo prefeito... Mas deixa eu melhorar isso aqui, então. Como todo mundo falou aqui do Severino e todo mundo está a favor, vamos fazer a proposição da moção em nome de todos os vereadores da casa, para não ficar uma coisa individual, a moção em nome de todos os vereadores, né? Não fica como uma coisa minha, né? Agradecemos a gentileza e com certeza ficaremos felizes. Não. Eu só gostaria de parabenizar o Severino e reconhecer a lembrança do Luiz Carlos Amâncio. Algumas pessoas, ao longo da sua vida, trabalham e no final de 8 horas de trabalho, de 40 horas semanais e de 22 dias trabalhados, recebem um salário. Algumas pessoas sonham e o sonho transforma em realidade. O Severino é um desses homens que não precisou de ter um cargo público, não precisou de ter absolutamente nada para fazer uma dedicação tão bonita pela cidade. Olha, eu digo uma coisa para os senhores. Se nós conseguirmos, ao final de nossos mandatos, ter um pouquinho da dedicação que o Severino tem pela nossa comunidade, eu acho que nós estamos em paz. Porque faz isso sem remuneração, com uma boa vontade tão grande. Há não muito tempo, passou por um problema de saúde, venceu o problema de saúde e está aí dando um exemplo para a nossa comunidade. Na realidade, hoje, Luiz Carlos, e essa Câmara nessa noite fazendo essa homenagem, é o reconhecimento de uma grande pessoa para o esporte de Cornélio Procópio. Talvez uma das pessoas que não precisou de ser um homem abastardo, um homem rico, um homem de dinheiro. Na sua simplicidade, uma pessoa humilde conseguiu nos emocionar a todos ao longo da sua história e da sua vida. Muito bem recordado hoje. Eu acho que a nossa Assembleia faz uma feliz homenagem ao Severino, que é amigo pessoal de cada uma das pessoas, uma pessoa muito querida por todos nós, muito boa lembrança, vereador Luiz Carlos, e aqui referendada por todos nós, não temos dúvida, né? E o importante é que ele não está aqui presente hoje, né? E que a gente está aqui nesse momento fazendo essa homenagem de direito a essa pessoa, muito bem lembrado que fizeram aqui um campo de futebol, fizeram a inauguração, chamaram lá, fizeram toda a notícia no jornal e aquilo acabou não acontecendo. E hoje ele não precisou de estar aqui para receber essa justa homenagem. Eu paguei o mico junto com alguns outros vereadores, porque eu estive lá no lançamento do campo lá embaixo, mas com relação à presença, o Severino perguntou ao vereador Fernando se seria interessante ele vir aqui
mas ele está já dormindo um pouco cedo, né? Falei, não vá na votação, que deve ser normal, mas vá na entrega com todos os teus amigos, e aí sim nós vamos prestar a homenagem que ele merece, né? Ainda em discussão o protocolo 298/2016. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Passamos às indicações. Protocolo 294/2016 do vereador Fernando Peps. Ementa. Indica operação tapa-buracos em toda a extensão das ruas Bela Emília e Brinco de Princesa no Jardim Panorama. Será encaminhado. Protocolo 295/2016 do vereador Edson dos Ferreira. Ementa. Indica vistoria e contenção de vazamento no bueiro da rua Antônio Filgueiras no Jardim Cristo Rei. Será encaminhado. Protocolo 296/2016 do vereador Luiz Carlos Amâncio. Ementa. Indica recape asfáltico e operação tapa-buracos na rua Anchieta. Será encaminhado. Protocolo 297/2016 do vereador Luiz Carlos Amâncio. Ementa. Indica recape asfáltico em várias ruas centrais da cidade. Será encaminhado. Esse aqui é a indicação Vanildo, genérica do Deixa Luiz eu usar a Carlos palavra. Ela não é tão genérica, não. Ela fica localizada aqui. É Rua Paraíba, aqui nas imediações do supermercado Canção, Alberto Carazai, da Avenida 15 até São Paulo. Quando eu falei área central, é central. E o vereador Edmar, vereador, eu não sou, quer dizer, eu sou sócio do Country, mas não vou. Mas fui na festa do Azul no último sábado. A descida da Anchieta chegando no Country é um buraco só, né? Tá, alô. Não tem asfalto nenhum lá, né? São essas indicações e o resto da cidade. Protocolo 299/2016 do vereador Bruno Magalhães. Ementa. Indica recape asfáltico em todas as ruas do Jardim Panorama. Que é uma coisa genérica também, né? Será encaminhado. Vanildo, eles estão roubando o seu trabalho. As suas indicações, os seus projetos. Protocolo 300/2016 do vereador Bruno Magalhães. Ementa. Indique recape asfáltico em toda a extensão da rua José Pilege, na Vila Santa Terezinha. Será encaminhado. Protocolo 301/2016 do vereador Bruno Magalhães. Ementa. Indica recape asfáltico em toda a extensão das ruas Professor João Cândido Ferreira e Antônio Augusto de Oliveira, na Vila América. Será encaminhado. Protocolo 302/2016 do vereador Rafael Haddad. Ementa. Indica a inclusão da rua José Alfredo de Carvalho, na Vila Independência, no programa de recuperação asfáltica do município. Será encaminhado. Protocolo 303/2016 do vereador Rafael Haddad. Ementa. Indica a inclusão da rua Rocha Pombo no programa de recuperação asfáltica do município. Será encaminhado. Antes de encerrar, só um pequeno alerta aos colegas, e é bom deixar bem explícito, nós entramos já no crivo da lei eleitoral. Então, portanto, eu peço, nas próximas sessões, hoje foi uma sessão tranquila, para que vocês tomem cuidados no uso da tribuna, enfim, no uso da palavra, por conta, às vezes, de colocar a palavra, ou, enfim, fazer uma defesa um pouco mais acalorada, a fim de evitar a implicação legal. Então, é só esse alerta. Presenças em eventos, proibida inauguração, então tem uma série de situações aí que já não pode mais por conta da lei. Mas o uso da tribuna, porque dá uma multa para o vereador que, de repente, usar ou fazer algum tipo de palanque, R$55 mil, e tem implicação para a rádio também que transmite. Então, é só um alerta para vocês se policiarem. Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, está encerrada a sessão.